nem a literatura tem uma obrigatoriedade de produzir conceitos e nem a filosofia tem a obrigatoriedade de produzir uma narrativa. Mas as duas coisas são muito entrelaçadas, né? Sejam muito bem-vindos para uma conversa sobre um dos meus assuntos favoritos, a relação entre filosofia e literatura. Eu estou aqui mais uma vez com o Ronaldo Peli Júnior, companheiro de doutorado e escritor, autor do Maquinação, romance que você pode adquirir clicando no link que está aí na sua descrição. Agora, escritores somos dois, também lembro que eu lancei o meu primeiro livro, Contos Pandêmicos, que também está na descrição para quem ainda não adquiriu a sua cópia, quem me assiste aqui toda semana e ainda não adquiriu. Mas então, eu vou já fazer uma pergunta para o meu convidado. Onde você acha que a filosofia e a literatura se encontram? No início não tinha essa diferença. Você pegar Parmênides, né, é uma produção literária que é um poema. Assim, o próprio Platão, que lá na República famosamente expulsa os poetas, escreve um diálogo que era muito próximo de uma relação com o teatro, de alguma maneira. Assim, a grande diferença seria uma espécie de preocupação com a forma na literatura e na estética, e na filosofia. Não sei. Não sei se é isso, mas eu acho que todos os textos filosóficos têm essa preocupação com a literatura, ou com a forma. Então a diferença é meio difícil de estabelecer com muita clareza. Eu só ia lembrar uma professora que dá aula na Unicamp, que é Jeanne-Marie Gayamban, né, bem famosa. Ela tem um texto muito, muito famoso que fala sobre exatamente os estilos dos filósofos. Ela fala isso, né? Por exemplo, Platão tem os seus diálogos, o Nietzsche tem os aforismos, tem aquele sistema meio louco do Spinoza. Enfim, cada um tem alguma maneira de escrever. Mas tudo isso para dizer que claro que tem uma diferença em que nem a literatura tem uma obrigatoriedade de produzir conceitos e nem a filosofia tem a obrigatoriedade de produzir uma narrativa. Mas as duas coisas são muito entrelaçadas, né? Assim, existem milhares de escritores, milhares, obviamente um exagero, mas há muitos escritores que trafegam nas bordas dos dois lados. Só para citar ali aquela galera ali do existencialismo, né? O próprio Camus e Sartre. E dizem que, de tom meio jocoso, que nem sei se eu concordo tanto, que o Camus era melhor escritor e pior filósofo, e já o Sartre era melhor filósofo e pior escritor. Mas tem gente que é isso, né? E toda literatura, de alguma maneira, produz algum tipo de pensamento que é utilizado pelos próprios filósofos, né? Enfim, como só para citar o Dostoiévski, que está aqui do lado, utilizado bastante pelo Nietzsche. Assim, Memória do Subterrâneo parece que, sei lá, a descrição. Foi onde o Nietzsche viu o ressentido. Um homem ressentido está ali. E vários escritores, até mesmo antes do período dos existencialistas, ali no século XX, já trabalhavam nessa fronteira, né? Muito depois do romantismo alemão, quando o Friedrich Schlegel vai falar que o que estava feito com poesia e filosofia separado já estava feito, que era precisava reunificar e tal. Mas no século XVIII a gente tem o Voltaire escrevendo contos, o Rousseau escrevia romance. Eu acho que é o Schelling quem falava que a obra de arte, ela pensa de uma maneira aberta, ela alcança melhor o absoluto do que o tratado, porque o tratado é fechado, né? A obra de arte descrevendo, né, uma narrativa, ela não faz teses tão categóricas, mas ela tangencia mais profundamente a verdade, o absoluto. Aí eu vou querer saber o que você acha dessa ideia, e também se você, quando escreveu Maquinação, você o concebeu como um romance filosófico, tal como Sade concebia os seus. Bem, a noção de absoluto para mim já é complicada. Como eu tenho uma tradição mais ligada ao Nietzsche,
ele nunca vai pensar a ideia de absoluto. Mas eu vou tentar fazer uma tradução para termos nietzschianos, que seria uma ideia de, sei lá, do aumento da vontade de poder. E sim, eu acredito que assim, o próprio Nietzsche dizia que ele preferia uma vida trágica, né, digamos assim, né? E eu fico brincando que, tipo, mais do que uma vida trágica, no sentido mais pueril desse pensamento, que é do tipo, viver morrendo, viver com, no final da vida você descobrir lá como o Édipo que você matou o pai e casou com a mãe. Não é bem isso. É pensar como mais ou menos vivia a sociedade grega pré-Sócrates a teoria de Sócrates, Platão e Aristóteles, que era uma vida em que não tinha nada se estabelecia como uma verdade anterior, e as verdades eram produzidas cotidianamente, talvez mais poeticamente e menos filosoficamente, digamos assim. Essa filosofia meio que de alguma maneira organizou o caos para produzir um determinado tipo de cosmos, né? Que são os termos lá gregos, né? Entre caos, é óbvio que cosmos quer dizer organização. E assim, de alguma maneira, ele diz que a gente tem que aguentar mais esse caos, porque não precisamos de um Deus para nos salvar, nem um Deus para servir de tampão moral. A gente pode aguentar mais a incoerência da vida, a imprevisibilidade, e confiar mais nas nossas decisões, como se fôssemos, sei lá, estou tentando voltar para a literatura, artistas da nossa própria vida, sim, escritores da nossa própria vida, e não simplesmente espectadores passivos. Nós somos os criadores da nossa vida. E, bem, quando eu escrevi Maquinação, Maquinação foi a primeira linha, foi escrita lá para 2011, mas ele pega, eu peguei ele para escrever mesmo, depois da minha dissertação, que foi defendida em 2016. Então ele estava coalhado de referências, mesmo que subliminares, à minha dissertação, que foi sobre Heidegger e técnica. E eu não conseguiria escrever um livro sem, de alguma maneira, uma tese por trás. E não tese no sentido acadêmica, formal, tradicional, mas no sentido de alguma coisa que me incomoda e que somente a literatura pode pode ter uma resposta que me deixa mais tranquilo. E eu acho que sim. Então, se isso é um romance filosófico, é um romance filosófico. Eu gosto da ideia de que bons escritores têm algo a dizer, né? Isso é uma ideia já clichê, mas parece ser verdade quando você pega, né? Eu queria trazer um pouco para a literatura brasileira, por exemplo. Né? Onde é que você acha que a filosofia aparece na literatura brasileira? Não, eu só queria deixar como lembrar de exceções. Eu lembro uma vez, um grande leitor de Dostoiévski, que é o Ariano Suassuna, ele fez eu lembro que ele estava falando isso, os livros dele são sempre tem uma história para contar, mas ele contou uma coisa muito curiosa, que ele fez na hora assim, um poeminha que era rimado, tinha uma métrica interessante, e e no final era super, super legal, super divertido, super bom, e não queria dizer nada. E assim, nem sempre a história da literatura a literatura precisa ter um significado óbvio. E mesmo porque, tipo... não necessariamente óbvio, mas uma ideia, né? Algo que você quer passar. Assim. Mas eu não sei também isso. Às vezes pode ser mais tranquilo. E veja bem, eu duvido que 3 pessoas conversem sobre maquinação, por exemplo, e elas cheguem às mesmas conclusões. Então, a minha intenção é pouco importante na hora de escrever. Porque a recepção é absolutamente diferente. Mas ela existe. Sim, porque eu sou uma pessoa que não consigo escrever sem isso. Mas eu tô dizendo que tipo, não existe. Assim, só para sair da literatura para entrar nas artes plásticas, por exemplo. Os abstratos, né? Os abstratos. Pois mas eles produzem muita coisa ali. Há muito pensamento, mas eles têm um sentido ali. Tem todo um pensamento sobre a linguagem mesmo
o Mallarmé com o jogo de dados, por exemplo. O Mallarmé, quando escreveu o jogo de dados, quando escreveu o poema, né, sobre os dados, ele jamais pensaria que ele seria utilizado, por exemplo, por Deleuze para falar sobre Nietzsche. Ou seja, talvez ele estava dizendo somente sobre uma questão de aleatoriedade da vida, como a gente não consegue controlar as coisas. Ele estava brincando com a forma de um poema existir num livro. Estava falando de muitas outras coisas. E ele foi utilizado para falar sobre aleatoriedade, sobre vontade, eterno retorno da diferença pelo Deleuze. Então não tem esse muito controle. E às vezes eu tenho certeza, por exemplo, que, sei lá, que o Pollock tinha alguma coisa. Tinha quando pintava, alguma coisa na cabeça. Mas assim, não importa muito. Eu acho que o escritor, depois que dá o ponto final, e o artista, como qualquer que seja seu meio, depois que ele faz o ponto final e as suas referências, seus referentes, ele vira um espectador apenas. Ele é mais um espectador, nada além disso. Então, eu acho que a gente pode talvez concluir que não tem regra, né? Que a arte não tem regra, né? O Kant falava isso também. O artista, ele é uma espécie de disruptivo, né? Ele dá a regra, né? Para a próxima geração e, enfim, aí depois surge outro disruptivo. Mas nós, filósofos escritores ou escritores filósofos, gostamos de escrever com ideias filosóficas na nossa cabeça, com uma espécie de sentido que depois pode ou não ser assimilado e adotado pelos leitores. Né? O próprio Camus, ele dizia: se você quer filosofar, escreva romances. Então, eu acho que é uma frase... Mas eu queria terminar com um pouco de literatura brasileira. Assim. Onde é que você acha que a filosofia aparece ali? Eu acho que, assim, é difícil, porque quando você pergunta para um cara que tem uma lente de filosofia, ele vai enxergar a filosofia em basicamente tudo, né? Exatamente. Mas voltando, eu estava mencionando também fora do ar, do Machado, que quando meu primeiro contato com a filosofia foi num curso sobre estética e filosofia, e meu trabalho final foi mais ou menos pensar o Machado como uma espécie de primeiro pensador filosófico do Brasil. Na verdade, não é uma... Eu não inventei isso, não sou a pessoa que falou isso. Tem muita gente que fala sobre isso. Desde o professor Gustavo Bernardo Krause da UERJ, que é de literatura, até o Patrick Pessoa, professor da UF de filosofia. Ou seja, tem uma galera que explora esse assunto. Mas a ideia é assim, cada um vai conseguir aproximar do Machado e associar ao Machado alguma coisa. O Patrick faz muito pela fenomenologia. O Gustavo Bernardo faz por uma ideia de brasilidade, tentar pensar o que seria uma brasilidade a partir do Machado. E, assim, se você pensar que ele... a própria ideia, daria para pensar, por exemplo, acabei de pensar nisso aqui, a própria ideia da ironia machadiana, que ele não dizia nada das coisas de frente, isso é um recurso absolutamente filosófico dentro de uma estrutura de literatura narrativa, né? Porque você tem que sempre estar duvidando do próprio autor. Né? Então, ele exige que você fique na dúvida sobre o que está acontecendo naquilo ali. É um recurso absolutamente filosófico, né? Porque confia ou não confia? Ele está falando a verdade ou não está falando a verdade? Você acha que o pensamento brasileiro ele é mais próprio da literatura do que da filosofia? Por exemplo, a galera do modernismo, né, tem toda uma concepção ali de Brasil. O que você acha? Só para concluir. Tá bom. Não, aqui essa pergunta é catchy, porque tem uma piada que falava assim, exatamente isso, que enquanto na academia francesa estava produzindo um novo Foucault, no Brasil se produz um novo estudioso de Foucault. E de alguma maneira a gente tem que pensar a nossa posição na divisão internacional do trabalho, né? A gente sempre foi meio que a periferia da periferia. A gente foi uma colônia de um país que já era periférico. Então a produção que nós conseguimos fazer já é absurdamente grande, né? A gente consegue meio que tirar a água da pedra. Mas eu acho, assim,
de certa forma, a literatura tem maior projeção, sim, que o pensamento mais acadêmico, filosófico, com certeza absoluta. Porém, ela também não tem muita coisa. Não é muita coisa. Assim, a literatura tem uma penetração baixíssima. Né? As pessoas não leem nada no Brasil. As tiragens brasileiras são ridículas. A gente tem uma população que é mais ou menos, sei lá, 6 vezes maior do que da de Portugal. 6 não, bem mais que 6. Quase 10 vezes. E a gente tem as tiragens mais ou menos do tamanho da de Portugal. Então, não dá, né? Não dá pra gente fazer essa comparação. É bem pequena a nossa tiragem. A gente tem uma tiragem quando é muito grande de 5.000 livros. Então, se a gente tá comparando, sei lá, pouco com pouquíssimo. Acho que os nossos grandes pensadores, digamos assim, populares, são da música popular brasileira, né? Assim, esses caras que atingem mesmo a grande população, né? Enfim, a gente teve uma geração que enfim, tem Chico, Caetano, Gil, Jorge Ben, e assim, esses caras são muito também filosóficos, né? O Caetano, o que é o Caetano, né? O que é o Chico Buarque? Acho que o Chico é mais, seguindo a tradição da família dele, pelo menos do pai, é mais história. O Caetano, que fez faculdade de filosofia, é mais filosófico. Mas enfim, tô me alongando de novo. Bom, obrigado, Ronaldo, por mais esse bate-papo, e fica o convite para você comprar o livro dele, Maquinação, que está aí na descrição, e também o meu, Contos Pandêmicos. Se você não comprou, né, por incrível que pareça, a essa altura me acompanhando há tanto tempo. Então tá, até o próximo vídeo, um abraço.